Boa tarde, sejam muito bem-vindos a esse momento conosco. Mais uma tarde de conteúdo, mais um momento para a gente abordar um tema muito interessante e especial para nós aqui, como o Expert. E o Grupo Estúdio traz, nesse momento, um time mentes brilhantes, como eu venho dizendo, né, nos nossos painéis. E quero dar um oi também para o pessoal que está ao vivo. Agradecer aí a presença de vocês. Eu sei que tem muita gente entrando, a cada painel entrando e nos acompanhando. Obrigada por essa audiência. E dizer para todos vocês que o conteúdo todos os conteúdos estão gravados, ficam gravados no nosso canal do YouTube. E também vai ser compartilhado com a XP. Tá? Temos aqui hoje, então, o Grupo Estúdio representado com a Fabi. Muito prazer, Fabi, te ter aqui. Obrigada, Juliana. Um prazer. Uma boa tarde a todos. Acho que vai ser uma tarde super rica, né, de trocas. E podemos começar? A Fabi é a nossa especialista, é economista, especialista em finanças e está aqui conosco para mediar esse painel tão especial com pessoas importantes no mercado que atuam já aí com fundos, com operações estruturadas, e a gente vai decorrer um pouquinho desse tema hoje. Temos aqui também Fausto Filho, nada mais, nada menos que Fausto Filho, né? Fausto, gestor de renda fixa da XP, representando aqui fortemente a Expert, né, Fausto? Obrigada pela presença, te agradeço aí por estar conosco, trazer todo o teu conhecimento para nós. Temos também aqui o Cauê Bock, sócio na área de estruturação da WHG, né? Também trazendo para a gente o seu conhecimento, dia a dia, rotina. Obrigada pela presença. Temos também o Gabriel Nóbrega, diretor-geral da Vigo, também trazendo para a gente aí um complemento de operações. Estamos engrenados, estamos juntos nessa rotina, atendendo clientes, atendendo o mercado como um todo. E eu quero ouvi-los nesse momento, em especial, com a condução da Fabi. Eu acho que faltou apresentar o Gabriel Nóbrega. Apresentou? Apresentou. Como a gente estava comentando um pouquinho antes da gente iniciar aqui, a importância da gente trazer esse tema, desmistificar, né, o que é operações estruturadas, mas, além disso, trazer as questões de oportunidades e desafios nesse mercado que tem se transformado, e a gente encontrou, ao longo desses anos, oportunidades no agronegócio, por exemplo, né, e algumas outras dificuldades. E eu vou fazer uma pequena introdução antes da gente fazer a primeira pergunta, que está relacionada aos volumes de emissão, né, de captação de recursos. Nos últimos 5 anos, em 2022, a gente bateu um recorde de emissões em captações de debêntures, CRIs, CRAs, sendo que 270 bilhões foram em emissões de debêntures, 42 bilhões em CRA e 49 bilhões em CRI. Esse ano nós começamos mais desacelerados, né? Então, até julho de 2023, a gente tinha 17 bilhões emitidos, 28% a menos se a gente comparar esse mesmo período em 2022. Uma queda também de 30% na emissão de CRAs, que foram 18 bilhões, e uma redução de 42% na emissão de debêntures, né, comparando o mesmo período. Uma queda também de 35% para FIDICs, que emitiram 15 bilhões nesse semestre. A gente também identificou, além do volume, a queda no volume de captação, um número reduzido também. E aqui vai a minha primeira pergunta, e eu abro para todos, né, responderem, se sentirem à vontade e responder na opinião e na visão de vocês. Se as incertezas com a política econômica envolvendo a aversão ao risco e os juros altos que a gente tem identificado são os pontos de maior desafio para as empresas na captação de recursos no mercado de capitais. Bom, vou começar aqui. Primeiro, agradecendo ao Grupo Estúdio pela oportunidade de falar. Meus colegas aqui, Gabriel, Fausto, que também vão falar aqui, com certeza, com muita propriedade. Acho que, começando a responder, é claro que a política econômica é um fator importante, os juros altos é um fator importante, mas isso é uma constante no Brasil. A gente trabalha com juros altos estruturalmente. E ano passado, que foi um recorde, por exemplo, foi um ano eleitoral, que também, naturalmente, é inconstante. Então, óbvio que isso tem um peso muito grande, mas o Brasil está acostumado a trabalhar assim. Eu acho que qual que foi o grande ponto aqui para esse ano ter uma desaceleração?
A gente teve alguns eventos de crédito de empresas muito grandes e consideradas muito óbvias que atrapalharam muito o mercado, abriram as taxas de juros, de spread, de operação de crédito privado, e basicamente isso fez o investidor colocar o pé atrás na entrada de emissões. E isso gerou um nível de resgate dos fundos de crédito muito grande, e isso vai fazer você precificar as operações no nível que não condiz com aquilo que as empresas podem pagar. Então, eu acho que o principal fator é óbvio que os juros atrapalham, é óbvio que a instabilidade política atrapalha, mas o Brasil é assim. Então, o grande fato aqui são operações que nem estruturadas eram, né? Você fala aí dos grandes eventos de crédito, eram operações corporativas, consideradas óbvias, com rating AAA, que todo mundo dizia conhecer bem e que no final não foi tão bom assim. E isso acabou atrapalhando o mercado como um todo, e obviamente que o mercado de crédito estruturado, que conta com empresas de middle market, que pagam um pouco mais de taxa, e que tem aí um mercado um pouco mais nichado, pelo menos por enquanto, apesar de estar evoluindo muito, isso acaba afetando. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sim, mas eu diria que não é só isso. Talvez outras coisas nessa equação aqui tenham um peso importante. Um gancho já, Cauê. Se essas operações das grandes empresas fossem operações estruturadas, inevitavelmente a perda dos investidores seria menor. Estou errado? Perfeito, concordo. Bom, pegando o gancho, obrigado, Grupo Estúdio, está participando desse painel com essas feras aqui de mercado. Enfim, acho que interessante cada um, né, com uma posição. Eu sou gestor de fundos, então eu compro operações, eu também estruturo, mas majoritariamente eu analiso e compro operações que eventualmente a Virgo traz para mim. E assim como o Cauê estrutura também para ele comprar, ele também pode ofertar para o mercado, então aqui vocês vão ter uma troca muito legal. Eu concordo com praticamente tudo que o Cauê falou, ilustrando isso em números, né, pegando o teu gancho também de números. O que a gente teve pegando o primeiro TRI do ano de 2023, foi a primeira vez na história que a indústria de fundos, aí pegando fundos de crédito, fundos de ações e fundos multimercado, a primeira vez na história que no primeiro trimestre de um ano a indústria teve resgate líquido. E aí, por que os resgates aconteceram? Você pode dividir, né? Renda variável, porque o juro está muito alto, os multimercados macro, porque a política econômica ela é errática, ela vem errática, melhorou um pouquinho nos últimos tempos, e o crédito por conta desses eventos que o Cauê comentou. Inevitavelmente, você teve uma demanda menor por ativos, e aí você teve menos emissões, né? Menos volume, menos número de emissões. A consequência imediata, né, dessa crise de crédito, não vou falar uma crise, mas dessa confusão criada por grandes empresas, aqui a gente pode falar, sobretudo pela Americanas, pelo que aconteceu com a Americanas, uma empresa centenária, tocada, controlada por grandes empresários por mais de 40 anos, que gozava de grande confiança no mercado. O crédito é um negócio de confiança, né? O crédito estruturado, pela característica daquele tomador de recursos, você precisa robustecer com alguma garantia. E certamente, o Gabriel vai comentar um pouco melhor aqui. Essa empresa não é uma empresa que operava com todo mundo e que de uma hora para outra falou que tinha uma dívida que era o dobro do que ela tinha. E aí todo mundo está perdendo algum dinheiro com essa companhia. Então a aversão ao risco aumentou, o custo do financiamento aumentou, já aliado a uma taxa de juros muito alta. Então eu acho talvez que, para finalizar a tua pergunta, do ponto de vista do investidor, da renda fixa, do crédito, o juro alto é bom. A gente tem que tentar entender em que ponto isso prejudica muito aquele tomador. Então, para as empresas, talvez, o juro muito alto, claro que é ruim, não seja o melhor momento dela tomar aquele recurso. Como o Cauê colocou, em se tratando de Brasil, estruturalmente o juro é alto, o empresário convive com isso. A gente tem uma idiosincrasia que o juro saiu de 2 na pandemia e subiu muito rápido. E muita gente, alguns modelos de negócio, se ancoraram naquele juro baixo. E quando o juro subiu, esse modelo de negócio não fica de pé mais. E a gente escuta muito esperar a queda da taxa para fazer uma operação. E a taxa começou a cair, né? Mas ela vai cair durante um período longo, né? A gente estima, as PA né, estimam uma Selic de 1 dígito no final do ciclo. O relatório Focus mostra para a gente uma Selic de 9% em 24, mas o juro médio
né, ainda vai ser alto no ano que vem, ainda vai ser de 2 dígitos. Então o juro começa a cair, isso é bom, mas inevitavelmente para as empresas e tudo mais, ainda não é um cenário fácil, trivial, tá certo? Acho que essa é a minha visão. Vamos ouvir a opinião do Gabriel agora, mas trouxe Americanas e foi muito interessante porque não teve quem não foi impactado pela Americanas, né? Ações, multimercado, renda fixa, foi bem complicado. Passo a palavra para o Gabriel. Legal. Bom, eu acho que corroboro muito assim, com o que os colegas aqui falaram. Então, bom, primeiro agradecer, né, por estar aqui. Obrigado, Fabi. Obrigado pelo Grupo Estúdio aí por ter me convidado. Eu acho que tem um ponto importante aqui para a gente salientar também, que apesar de a gente ter tido realmente essa queda, que isso é real, se a gente olhar o histórico, tá? O Brasil ele é um país que funciona muito em ciclos políticos, né? Então, assim, a gente é um país que a gente depende demais dos nossos políticos e dos nossos governantes, né? Então, a gente fala que mercado financeiro, né? Ele não fica feliz nem com A, nem com B, nem com C. Ele só quer saber o que vai acontecer, né? Então, assim, previsibilidade é mais importante do que cenário. O que parece muito doido para quem talvez está fora, né? Mas a gente só quer saber o que vai ter no final, né? Então, eu acho que o que aconteceu nesse momento do começo do ano foi um conjunto de imprevisibilidades, né? Então, assim, o início de um novo governo que mudava teoricamente, drasticamente, o formato e a ideia política e econômica, né? A gente está falando de um cenário de juros que o governo estava pedindo uma coisa, o Banco Central se posicionando com outra, que a gente não sabia quem ia ganhar essa história, essa queda de braço. A gente teve os eventos de crédito que são extremamente relevantes, que geraram dúvida, né? Então, a gente sempre fala que dinheiro sempre tem, dinheiro sempre gira, até porque os juros ele pode subir, mas ele também gera impactos de alguma forma positivas ali do outro lado. Então, a conta no final é quase soma zero para todo mundo. Então, é uma coisa interessante você pensar, porque eles têm sempre um período de adaptação, um período que o mercado vai entender o novo cenário, e no final das contas, o mercado gosta de previsibilidade, ele gosta de saber. Pode ser alto, pode ser baixo, mas vai transacionar. Dinheiro sempre tem, para operação boa sempre tem. Então estava todo mundo meio que esperando qual seria esse novo momento, dado todo esse cenário de incertezas que aconteceram. A gente ainda tem um país que ele tem instituições não tão fortes quanto deveria, que as instituições são parte de um cenário de fortaleza que ajuda a você não depender tanto desse modelo de quem está no poder, digamos assim. Então, as instituições ainda não tão fortes como mercados de fora, e isso também faz com que a gente dependa demais desses ciclos políticos. E se você olha, na verdade, né, a gente poderia fazer uma análise estatística aqui e decupar essa queda, uma parte devida simplesmente ao ciclo político de incerteza e outra parte devida aos outros fatores, né? Então, não foi só os fatores de crédito, mas também o fator de toda vez que tem uma mudança de governo, a gente tem né, tanto que é por isso que o ano anterior também ele é forte, acelera-se as emissões, porque sabe que vai ficar um período que todo mundo vai ficar testando o mercado e pisando para ver, né? Obrigada, né? Ótimas considerações. Eu acho até que um pouco dessa resposta traz a minha pergunta seguinte, né? Que é pensar nas dificuldades, né? Nos desafios. A gente tem que pensar nas oportunidades, né? Mesmo com toda essa oscilação de taxa, a gente tem que encontrar oportunidades, né? Não adianta a gente ficar esperando o momento certo. Mas, com certeza, o caso de recuperação judicial das empresas, né? Isso tem impactado. Em 2023, no primeiro semestre, a gente teve um aumento de 52% no número de solicitações de recuperação judicial. Isso alcançou o número de 593 empresas solicitando, que é o caso da Americanas, da Oi, né, Light, o Grupo Petrópolis, e a gente viu alguns outros também. Quando é deferido esse pedido de recuperação judicial, as empresas elas têm um período de 2 anos para fazer negociações das dívidas com os credores, né, antes de fazer uma solicitação de pedido de falência pelo credor. Então, evita que isso possa acontecer. Mesmo que a gente já tenha discutido um pouco sobre esse cenário, eu queria ouvir de vocês como isso afeta diretamente o mercado de crédito no Brasil. Bom, vou começar mais uma vez aqui. É claro que atrapalha muito, você fica com o pé atrás,
Mas eu acho que assim, vamos tentar fazer do limão uma limonada. Vou pegar um exemplo aqui de diversas facetas que essa resposta pode ter. Se você pega as gestoras que tratam de special situations, se você pegasse 5 anos atrás, você contava em um dedo de uma mão quantas que faziam isso e faziam bem. E a XP eu posso colocar que era uma delas. Hoje, você já tem mais ou menos umas 30, 35. Se você pega a modalidade de Deep Finance, que é uma modalidade de financiamento que você faz para empresas em RJ, era algo que ninguém acreditava no passado. Porque você fala, pô, eu vou dar liquidez para uma empresa em RJ, eu vou virar um quirografário e quem sabe eu vou ser pago com um haircut ali de 70%, 80%. Hoje em dia, aos poucos, isso está mudando. Então, você tem oportunidades de socorrer a empresa em dificuldade e, por que não, ganhar muito dinheiro com isso. Então, assim, é claro que isso atrapalha, isso gera um pé atrás, aí, especialmente no investidor não tão sofisticado, mas é um jeito também de você fortalecer as instituições, falar, ó, RJ é um instrumento que você cria para as empresas se recuperarem. Hoje você olha RJ como assim, acabou tudo. Porque na prática, até 10, 15, 20 anos atrás, era assim que acontecia. Não quer dizer que hoje esteja resolvido, longe disso. Mas você está criando instrumentos via mercado de capitais, via instituição privada, que está ajudando isso. E aí, só para terminar aqui a minha pontuação, eu acho que operações estruturadas são o melhor modo de resolver esses problemas de crédito que você pode ter. Porque ao invés de ter uma operação corporativa, igual a gente teve no primeiro semestre, que o cara pede RJ e você não pode fazer nada, se você tem uma operação estruturada, você tem um aval, você tem uma cessão fiduciária que não entra numa fila de RJ, você tem uma subordinação, que tem uma cota subordinada que o próprio tomador do recurso vai lá e coloca. Então, você tem vários mecanismos para, pelo menos, mitigar o problema que uma RJ pode acontecer. Claro que o estresse vai estar aí, isso vai gerar um fechamento, uma abertura de preço, mas eu acho que aqui o nosso tema, inclusive, ele ajuda para tratar esse cenário e para mitigar o problema dele quando, infelizmente, ele se concretiza. Acho que é basicamente isso. Mais uma vez, vou pegar um gancho. Inegavelmente, o número de RJs cresceu muito no Brasil. A gente teve, há cerca de 3 anos, uma atualização da lei de falências, super importante para tratar desse tema que o Cauê trouxe. É uma lei antiga, se não me engano, de 2005, e que teve uma atualização importante em 2020 ou 2021. Tá? E um dado super importante que o Cauê também trouxe é que, no Brasil, o número de empresas que saem das RJs é muito pequeno. Né? Primeiro, que você não tem um financiador que prove recursos para a empresa nesse momento difícil. A empresa está se defendendo dos seus credores para organizar a sua estrutura, para continuar operando, ela precisa de capital. E a lei não assegurava que, nesse momento difícil, alguém que colocasse um dinheiro fosse receber. Não era claro isso. E esse instrumento que o Cauê comentou, que é o DIP, né, que é o Deep Finance, ele realmente parece que está mais seguro hoje no Brasil. Isso lá fora é super difundido, tem muitas gestoras especializadas que provêm esse tipo de capital. A consequência imediata de tantas empresas, né, pedirem recuperação judicial é o aumento do custo de crédito. Né, isso é fato. O que a gente percebeu é que, mais uma vez, esse evento do início do ano encorajou muitas empresas. Isso foi muito perverso. O movimento de uma das maiores empresas do Brasil se proteger contra a justiça encorajou outras empresas menores a fazê-lo. A justiça, muitas vezes, sem capacidade, as varas, sem capacidade para julgar aquele caso e tudo mais, acabam os juízes, às vezes, tomando decisões que não são as esperadas pelos credores. Mas o que a gente percebeu é que talvez, né, a gente possa encontrar um momento diferente do passado, onde as empresas vão conseguir sair das RJ. Então, mais uma vez, a RJ é um ambiente onde a empresa ganha um tempo para renegociar suas dívidas e continuar operando e pagar os seus credores. O que a gente vislumbrou, né, e o que a gente vem percebendo é que a RJ traz oportunidades e a gente, como formador de opinião no mercado, como participante de mercado, usa, né, esses momentos ruins para mostrar a importância de um crédito estruturado, né, como um crédito dessa natureza funciona nesse momento difícil.
seja porque você vai conseguir escutir uma garantia, né? Você emprestou dinheiro para aquela companhia que pediu uma recuperação judicial, mas você, porventura, tem acesso a uma carteira de recebíveis, né? Contra um stakeholder dessa companhia, e você consegue reaver o teu recurso, ou porque o acionista te deu um aval, né? Então você consegue ser pago e você está fora, né, daquela classe de credores que não tem garantia, você é tratado de forma diferente na recuperação judicial. Então, esse problema, eu acho que acendeu a luz para alguns investidores que olham determinados setores como mais arriscados, falam, poxa, aqui eu só vou financiar através de uma operação estruturada. E as operações estruturadas, assim como cresceu muito o número de fundos dedicados a empresas estressadas, cresceu muito também o número de fundos dedicados a comprar créditos estruturados. Então, acho que o tipo de análise é diferente, né? E quando eu vou, e aqui naturalmente o Gabriel vai falar um pouco, quando eu vou analisar uma operação estruturada, eu tenho que estar atento a como é que aquela estrutura fica de pé, né? Quais são as garantias, como é que eu acesso aquela garantia. Dá um pouco mais de trabalho mesmo, né? Você tem que parar, analisar, ler o prospecto, tem que fazer isso em todo o investimento. Mas numa operação estruturada você tem que perder um pouco mais de tempo, vai. E não tem ali nenhum tipo de... a gente brinca muito, tem um preconceito. A operação estruturada é muito mais arriscada. Não, pelo contrário, né? Você vai se proteger melhor. Eventualmente, aquele setor ele tem uma ciclicalidade, né? Se o ciclo econômico / político muda, esse setor começa a ter menos receita. E aí esse cara gera menos caixa para pagar a tua dívida. E se você está ali garantido por alguma coisa, você fica mais tranquilo. Então, acho que é um mercado que cresceu muito, sobretudo no Brasil, porque essa taxa de juros maluca aí ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã. Você tem fundos dedicados, permitindo com que empresas que outrora não conseguiam se financiar no mercado de capitais, agora consigam. Então, só para finalizar o raciocínio, poxa, muitas RJs trazem incertezas, e a incerteza é uma coisa que ninguém gosta, como o Gabriel colocou. Por outro lado, acendem a luz de que, poxa, se você tem uma operação estruturada, você vai ter mais tranquilidade, vai conseguir até reaver o teu recurso de uma forma muito mais rápida do que um cara que não tem garantia. Acho que é isso aí, né, Gabriel? Se você quiser complementar. Legal. Eu concordo muito, acho que com os pontos trazidos. Um ponto que, assim, na minha cabeça, tá? Eu acho que o fato de acontecer os RJs é algo natural e é algo que é cíclico e que todo mercado passa, tá? Para mim é mais importante a gente entender o que acontece depois de um RJ do que o fato do RJ se ter acontecido, né? Claro que a gente não quer que chegue na RJ, mas Perfeito. Se chegou, não é um negócio que acabou o mundo, não é isso? Exatamente. Tem diversos estudos econômicos que relacionam diretamente a capacidade de um país de garantir o cumprimento de seus contratos com o desenvolvimento econômico, tá? Assim, existe um custo na sociedade, né, um custo de transação sobre o fato de que você já pensa que talvez eu não consiga cumprir aquele contrato por uma incerteza jurídica, por uma falha no judiciário, uma falha em alguma brecha de lei, enfim, alguma coisa do tipo, né? Então existe grande relação entre essas duas coisas. Isso são instituições fortes, que eu falei na outra resposta, e a instituição é o responsável por garantir essa enforceability, aí, essa execução dos contratos. É muito importante que a gente seja capaz de executar aquilo que é combinado, tá? E aí, falando sobre as operações, né, estruturadas, enfim, aquilo que a gente comentou aqui, aqui na Virgo a gente está olhando muito, principalmente para o middle market, a gente está olhando para operações menores, empresas menores, muito em operações estruturadas, operações aí que vão ter garantias honradas, que vão ter recebíveis, que a gente vai deixar ela com várias amarras que façam com que a gente tenha segurança. E quando a gente olha para esse cenário, tá olhando empresas menores, elas naturalmente vão ter também capital político diferente até do que uma grande, que às vezes pode influenciar mais até no processo judiciário. E essas empresas menores também vão estar dentro de uma operação mais amarrada e mais estruturada. E, além de tudo, vão ter taxas melhores de rentabilidade, né? Então, assim, a gente é um mega defensor disso. A gente acredita muito mais em pulverização de carteira e você ter
um monte de operações bem amarradas ali dentro do seu portfólio, do que necessariamente você ficar sempre concentrado em uma outra empresa grande, que por sinal, né, a gente já está vendo que isso não significa muita coisa, principalmente porque grande parte dessas operações vão ser menos amarradas, com menos garantias. Então, a gente acha que tem realmente um caminho bem interessante a ser desenvolvido dentro desse middle market, que é um oceano de oportunidades. Cara, se você me permite, você trouxe um ponto muito importante sobre cumprimento de contratos com desenvolvimento econômico. E eu vou fazer mais uma relação desenvolvimento econômico com o mercado de capitais. Né? Não tem país com economia desenvolvida que não tenha o mercado de capitais desenvolvido. Né? Então, essas coisas conversam. Né? Então, a gente pega desde 2018 para cá, como o mercado de capitais brasileiro evoluiu, né? Permitiu que empresas desse porte, dessa natureza, se financiassem através do mercado, através de operações estruturadas, com financiamentos, né, muito mais aderentes aos seus modelos de negócio do que um financiamento bancário. Né? O cara está no banco, ele não tem muita flexibilidade, o prazo às vezes é mais curto, o cara não tem uma carência de juros, de principal, aderente ao fluxo de caixa dele. O mercado de capitais consegue fornecer esse capital e trazer empresas que, porventura, não conseguiriam se financiar se não tivessem uma boa estrutura, uma boa amarração de uma operação, como essa que o Gabriel falou. Então, a grande verdade é que a gente vem caminhando esses eventos de crédito, essa incerteza macroeconômica, claro, que reduzem o influxo de capital, né, para o mercado, mas a grande verdade é que isso vem ajudando a uma Virgo, a WHG, a XP Asset, a se desenvolverem nessa frente, entenderem desse mercado para continuar levando recursos para essas companhias. Então, eu acho que isso é um ponto super importante e mostra como esse mercado pode crescer. Ô, Fausto, eu só queria fazer uma observação, né, e assim na sua fala também, você falou de empresas pequenas e médias e que mercado de capitais é premissa para um país desenvolvido. Mas mesmo quando você fala de setores muito grandes e relevantes no Brasil, vou falar um exemplo que você até citou na sua fala, agronegócio. A gente está falando de 30% do PIB brasileiro. Porque saiu o número do PIB hoje e surpreendeu por conta do agro. Exatamente, como sempre, assim, no passado recente, né? A primeira operação de mercado de capitais, um CRA aberto, né, operação pública no Brasil, que já era uma potência no agro, foi em 2012. A gente está em 2023. Faz 11 anos só. Então, assim, a gente tem um caminho muito forte para percorrer ainda, e mesmo empresas grandes, estruturadas, multinacionais, muitas vezes das operações bancárias não tinham a opção do financiamento que elas precisavam. Por quê? No caso do agro, por exemplo, não tem como o cara pagar juros mensal, porque ele tem safra. Ele tem uma estrutura de financiamento diferente, o cliente tem uma ciclicalidade no negócio dele, exatamente. né? Pô, a soja caiu, é normal que vai ter um estresse maior. Ele vai se alavancar. O negócio foi para o brejo? Não foi, faz parte do jogo. Então, eu acho que isso, quando o mercado de capitais começa a entender, e finalmente parece que isso está acontecendo, né? Veja aí, ainda no caso do agro, os FIAGROS, aí, que é um instrumento super recente, mas está crescendo bastante, mesmo com esse ano difícil, a gente tem aqui, né, um indicativo de que o mercado de capitais, de fato, está levando o Brasil aí para um caminho que é salutar e que a gente precisa seguir caminhando. E o FIAGRO é recente no nosso mercado, é de 2021 para cá, que a gente começou a trazer essa estrutura para financiar, né, a cadeia produtiva como um todo. Mas é realmente, quando a gente fala de recuperação judicial, é fazer do limão uma limonada, como vocês estão comentando. E o importante da gente estar nesse momento aqui, a gente está compartilhando ao vivo e vai ter gravação desse momento, é trazer uma forma de educação, um education, né? Para quem está na captação, na originação, até as próprias empresas entenderem que elas têm uma outra visão do mercado do lado dos investidores. Eu vou fazer uma pergunta agora. Só um minutinho para mim. Nós vamos abrir para as perguntas daqui um pouquinho, para que vocês possam participar um pouquinho mais. E tem algumas perguntas também no chat acontecendo, e de repente a gente pode fazer essa troca por aqui, tá? Então, vou pedir um minuto para o pessoal que está ao vivo, para a gente já abordar as perguntas ali, tá? Legal. Trazendo uma questão do marco regulatório, e eu sei que é um tema que não é muito falado no mercado, né? E eu gostaria de saber da experiência de vocês, até onde vai a experiência de vocês, que a gente teve uma mudança, né, na instrução da CVM 400 e 476
para a resolução CVM 160, onde dá uma padronização, né, nas emissões. E eu queria ouvir de vocês quais são as principais mudanças com essa alteração. Porque, pelo lado do investidor, isso trouxe uma maior previsibilidade, né, com a padronização e uma segurança jurídica, mas, pelo outro lado, empresas que antes emitiam pela 476 encontraram aí, que era focado para um investidor profissional, encontraram algumas alterações nessas emissões. Eu queria entender de vocês, né, na visão, as principais mudanças com essas alterações, como são encaradas essas mudanças regulatórias, os principais pontos positivos, que eu acho que é importante a gente abordar o lado positivo disso, né, tanto na visão do tomador de recursos quanto do investidor. Bom, opa, esse microfone está mais alto aqui. Esse está batizado aqui, né? A gente... bom, a Virgo, a gente participou bastante das conversas sobre o assunto. Assim, eu sou um grande defensor dessa evolução regulatória. Eu falei várias vezes sobre isso, toda resposta parece que vem esse assunto, mas sim, força das instituições, né? Eu acho que isso é mais um assunto desse métier. Então, assim, a gente teve mudanças importantes, né? A gente tinha uma limitação quando a gente olhava para a 400 e a 476, né? E a nova resolução, a 160, ela traz uma liberdade maior para a gente atuar. Então, assim, ela tira aquela limitação da 476, por exemplo, que a gente tinha do número de investidores, né? Que isso, de certa forma, burocratizava um pouco o processo de distribuição. E também o ponto do mercado secundário, que acho que é algo muito relevante também, que a partir desse momento, você, dentro do seu pool de investidores iniciais, por exemplo, se eu vou fazer uma emissão ali já para investidor profissional, você já pode começar a tradear o secundário logo de início. Isso faz com que o papel tenha mais liquidez e a gente também tenha mais... A gente não tem um lock ali, e esse lock ele é ruim porque ele vai gerando assimetrias, né? Ele vai gerando... às vezes você precisa mudar o papel de preço, você precisa vender ele justamente porque por algum motivo algo mudou nesse período. Então, para o investidor, né, principalmente para o institucional, aí, muda muito porque ele consegue ter muito mais flexibilidade e isso faz com que ele tome mais ativos. Então ele vai falar assim, ó, eu não preciso ter tanto essa preocupação que eu tinha antes, né, de talvez ficar travado com o papel no começo inicialmente ali. E isso faz com que a gente vai sempre caminhar para esse negócio aí, né, mágico que a gente chama de livre mercado, que isso transforma tudo e isso reduz demais todos os custos de transação, todas as formas, né, essas assimetrias ali, né? Então a gente é muito a favor de reduzir mesmo essa assimetria informacional, de liberar todas as informações, de padronizar o máximo possível. Por mim, tudo dentro de uma transação assim, deveria estar em bases públicas e de forma também que a gente pudesse consultar de forma fácil e principalmente legível e inteligível para o investidor mais leigo, né? Eu acho que a gente já está evoluindo muito nisso, mas eu acho que a gente tem que fomentar mais a abertura de informações, porque isso vai fazer com que o mercado se desenvolva e cresça muito mais rápido. Então, a gente como agente formador de opinião, como o Fausto falou, a gente tem que brigar por isso, porque são essas coisas que vão não crescer o mercado para mim ou para XP Asset ou para WHG, mas crescer para todo mundo, que é isso que a gente quer. Eu vou complementar aqui. Primeiro, eu assino embaixo tudo que ele falou. Eu acho que a resposta é perfeita. A gente teve uma simplificação, ainda com a diferenciação daquela oferta que é para investidor qualificado, profissional e o investidor de varejo, né, o investidor público geral. Então, isso gera algumas, né, mudanças de como a 160 pode ou não ser distribuída, algumas restrições, mas, no geral, a mudança foi muito boa. Eu vou falar aqui brevemente, né, da minha experiência. Eu trabalhei muito tempo com distribuição de operações estruturadas. É um mercado que ainda hoje, com toda a evolução que a gente teve, ele é muito nichado. Pouca gente entende, muita gente tem preconceito isso. Isso, inclusive, é uma missão nossa aqui, mudar um pouco desse cenário. E aí, a operação estruturada, geralmente você ataca o middle market, você ataca a empresa menor ou setores em que o mercado ainda tem um conhecimento menor e enfim, está evoluindo ainda. Você fazia isso pela 476 antigamente. Aí você tinha uma regra que para mim não fazia nenhum sentido, eu acredito que vocês concordem comigo, que você poderia visitar 75 investidores no máximo,
E no máximo 50 poderiam E o comprar. lock-up que ele comentou. E eu queria saber- Você tinha que 3 carregar por meses. 3 meses a operação. Não, eu queria saber como é que eles chegaram nesse número. Não, é bruxaria que eles fizeram, Pois entendeu? exato. É E a isso. liquidez de 3 meses, porque não 2 ou 6. Né? É isso. E assim, não era fácil, né, vender, porque a gente está falando de operação estruturada que ainda está numa evolução que, enfim, tem muito para andar ainda, e você pode acessar só alguns investidores. Como que você quer fomentar o mercado de capitais? Como que você quer ajudar o setor imobiliário, do agronegócio, da infraestrutura, de empresas que precisam de mercado de capitais, que muitas vezes não são tão bancarizadas assim, com uma regra dessa que no final do dia ou vai fazer com que você não venda, ou vai fazer com que você venda muito mais caro do que deveria. Então, nesse sentido, eu acho que tem um longo caminho para a gente percorrer ainda. A 160 ajuda, porque a ideia é justamente, primeiro, a informação tem que ser completa e para todos. E uma vez que isso aconteça, do ponto de vista do tomador também, se tem mais gente olhando, tem mais gente que está disposta a pagar talvez menos por aquilo. E isso é bom para ele como captador de recursos também. Então, aqui é um ganha-ganha, né? O investidor, de fato, tem acesso a tudo que tem no mercado, muitas coisas boas que antigamente só investidores muito grandes, institucionais, tinham acesso, e do ponto de vista do tomador, ele consegue, de fato, eventualmente até diminuir o custo de captação dele numa regulação muito mais simples e mais democrática. Acho que esse é o ponto principal. Acho que para finalizar eu não consigo ver nada de ruim. Você dá mais transparência, dar mais liquidez, que vai ter mais investidores olhando, diminuir o lock-up, ou seja, eu não preciso segurar esse papel, né, por 3 meses, eu posso negociar ele no momento que eu liquido, e diminuir custos. Né? E aí acho que sintetiza tudo isso. É uma agenda de reformas, é uma agenda de transformação, que é o que a gente tem que pensar agora. Né? A gente cobra muito, poxa, eu quero isso, eu quero aquilo, não, mas o mercado de capitais precisa constantemente estar passando por transformações, por uma agenda legislativa, uma agenda de evolução, para que efetivamente mais pessoas venham para o mercado e o financiamento das empresas, o custo caia. Acho que é isso. Querendo ou não, tudo importa nesse mercado, né? E o regulatório também é muito importante. Eu aprendi muito até aqui, tenho mais algumas perguntas, mas eu aposto que todo mundo aqui também aprendeu. Eu queria ouvir de vocês, em relação aos setores que oferecem, na opinião de vocês, né? Quais os setores oferecem maiores oportunidades nesse mercado? A gente sabe que o agronegócio é um setor essencial, né? Mas setores de infraestrutura, o que vocês enxergam? Não, essa é fácil, né? Eu não vou falar de agronegócio e imobiliário, né? Porque imobiliário você empresta, se o cara não te pagar, você pega de volta para você, não é isso? O agro, você pode pegar a safra do cara, você pode pegar o maquinário, você pode pegar, seja lá, a terra dele. A terra, se você pegar a terra do produtor rural, sim, é capaz de você morrer no dia seguinte, mas enfim. Mas realmente eu acredito que isso depende bastante, eu acho que da criatividade daquele cara que está originando, estruturando a operação, né? Porque você pode pedir para o acionista um aval dele na pessoa física, você olha lá o IR do cara, vê se o cara tem patrimônio, aí você pede um aval da pessoa física. É claro que setores onde empresas que constroem ativos, né, que carregam no seu balanço ativos que você consegue executar, são mais fáceis, né, de você montar uma operação. Mas a criatividade aqui, ela vai longe, né? Você pode montar uma operação com uma garantia sintética, que a gente chama, enfim, há uma série de peculiaridades, mas, do meu ponto de vista, a facilidade se dá em setores onde empresas que têm ativos, aí naturalmente o agro, o imobiliário são mais tácitos. Né? Traduzindo aqui para quem está ouvindo, o que seria garantia sintética? Quer falar, Gabriel? Você monta basicamente uma cota, né, se você pensar no FDIC, vai ficar fácil. Você monta uma cota subordinada que assume a primeira perda, onde o cara não precisa botar dinheiro. Você cria uma diferença do preço que o fundo está comprando e aquele excesso de preço vai ficando naquela cota. Acho que é mais fácil falar assim. Eu acho que é você não transformar o crédito em algo binário, que muita gente acha que é isso. O crédito estruturado permite você ter operações não binárias. Então, você pode ter um problema, mas esse problema, eventualmente, não afetar o credor que está lá comprando como investidor. E uma cota subordinada, por exemplo, é um dos mecanismos para fazer isso. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. E aqui eu vou pegar o gancho também, falando de setor.
Eu sou suspeito para falar porque agronegócio, basicamente, foi o setor que eu mais atuei em operações estruturadas, mas tentando não ficar só nesse, que acho que está bastante óbvio para todo mundo, o Brasil tem uma oportunidade gigante para ser protagonista em transição energética. Então, se você pega, digamos, que a fusão do agro com o tema de energia, hidrogênio verde, etanol de segunda geração, que já estão falando, isso é um tema que é necessidade absoluta no mundo. E aqui eu estou falando de ESG de verdade, não do ESG que sai no jornal e que muitas vezes não tem muito sentido. Então, se você pega aqui projetos de infraestrutura que fazem parte da meta de descarbonização não só do Brasil como do mundo, a gente tem aqui bilhões e bilhões de operações estruturadas para fazer, em que você tem CAPEX como garantia, em que você tem grandes grupos econômicos que estão dispostos a dar várias modalidades de garantias que poderiam incentivar aqui uma operação interessante para o investidor, até porque muitas delas vão contar também com o apoio de entidades governamentais, com endowments e coisas do gênero, o que eventualmente também gera uma segurança maior, gera uma liquidez maior para essas operações. Então eu diria aí que se eu fosse arriscar nos próximos 10, 15 anos, esse tema de transição energética em termos de operações estruturadas pode ser bastante interessante para o Brasil. E assim, o Brasil tem uma vantagem natural competitiva em relação ao resto do mundo em relação a isso. Bom, vocês esgotaram minhas respostas. Assim, de fato, né? Acho que realmente, assim, não tem como a gente fugir disso. Acho que é muito mesmo, né? Setor imobiliário e agro, olhando o setor de energia, né? São realmente setores que vão ter muita oportunidade. Para não chover no molhado e falar a mesma coisa que já se foi dito, né? Eu vou tomar a liberdade de falar sobre não só o setor, mas sim sobre o porte, que é aquilo que a gente estava comentando, né? Eu acho que a grande oportunidade é justamente a gente conseguir criar instrumentos para conseguir usar o crédito estruturado, fazer mercado de capitais para empresas menores. Eu não estou falando de... A gente tem um limiar alto ainda, né? A gente está num lugar que a gente tem dado crédito para empresas muito grandes ainda, né? Então, se você pega as estatísticas, por exemplo, do primeiro semestre que você comentou, eu não me lembro exato o número, mas eu lembro que quando você olha a queda de operações menores, por exemplo, menores de 50 milhões de reais, essa queda é bem maior. Então, a gente está falando de uma queda aí acima de 50% no número de emissões, que realmente acaba sendo onde o pessoal puxa o plug primeiro, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que tem um caminho assim, muito legal da gente conseguir trabalhar o empresário, ajudar o empresário a se preparar para isso e realmente um processo educacional, porque a gente tenta falar simples, mas na hora que a gente vê, a gente já está falando difícil. Então, se tem um empresário assistindo a live, né, e está pensando, né, poxa, né, eu não estou entendendo certas coisas sendo ditas, a gente pede desculpa porque a gente está tentando falar simples, mas... Né... Cara, engraçado, inusitado, aconteceu um caso aqui. Eu encontrei agora, antes de subir, o CFO de uma empresa listada na Bolsa. Não vou dar muito spoiler, não, mas uma empresa de um setor cíclico de commodities. Em 2019, esse cara tinha uma dívida toda no curto prazo. Tá? E a empresa trabalhava para os seus credores. Não conseguia sair daquele negócio. Não conseguia alongar o prazo da dívida, não conseguia carência. E aí ele não sobrava recurso para o acionista reinvestir na empresa e tudo mais. Aí em 2019, ele foi ao mercado, nos procurou e tudo mais, e falou, preciso alongar minha dívida. Mas o meu setor é muito cíclico, a minha empresa no passado teve problemas, o que a gente pode fazer? A gente pegou todo o ativo da empresa em garantia, uma empresa que tinha ativos florestais, as indústrias dela, aval dos sócios, dos acionistas e tudo mais, empacotamos, recompramos a dívida de curto prazo e alongamos o prazo para o cara. Ele pegou um vento tão favorável de mercado, ele ficou com tempo para pensar na operação, ficou 2 ou 3 anos sem precisar em pagar as dívidas de curto prazo, então o cara focou na operação dele. E aí essa uma notícia ontem, que ele fez um refinanciamento muito, assim, 4 vezes mais barato do que ele tinha tomado com a gente em 19, e o início de tudo isso foi o crédito estruturado, onde ele conseguiu alongar o prazo. Ele passou lá no estande e falou, cara, assim, eu devo muito a vocês, porque vocês nos ajudaram, acreditaram, estruturaram e compraram essa operação, e mudou a minha vida, porque a empresa dele começou a valer mais na bolsa, esse cara capta mais barato hoje. Então, como o Gabriel colocou, os empresários vendo isso aqui, né, podem ficar com dúvidas e tudo mais,
mas inegavelmente o caminho está dado, né? E aí a gente certamente pode ajudá-los. Abre Muito portas e oportunidades, né? Após uma primeira captação, eles são mais vistos no mercado. Então, acaba que recebe propostas com preços mais atrativos, alongamento do prazo. Então, tem que enxergar que, de uma forma positiva, pode ser que a taxa não seja perfeita hoje, mas lá na frente ela possa ficar bem mais adequada e ajuda no crescimento da empresa. Bom, a gente vai encaminhar agora para a última pergunta, né, antes de encerrar, e essa última pergunta é mais para consolidar o que a gente conversou até aqui. E depois vou dar a palavra para a Juliana abrir para perguntas do chat. Pedir para resumir o que a gente conversou hoje sobre todo esse cenário, né, de captação de recursos para todos esses segmentos, setores com oportunidades. Qual o principal desafio e a principal oportunidade? Vamos focar em uma só, de repente, para a gente poder aqui trazer algum elemento diferente? Vou matar rápido aqui. A empresa, para acessar o mercado de capitais, para ter acesso a um crédito estruturado, acima de tudo, precisa mostrar governança, né? Então, se a companhia quer captar recursos do mercado, né, recursos eventualmente nossos, ela precisa mostrar o que ela faz, ela precisa dar transparência. Então, acho que isso é o ponto inicial para que a companhia tenha acesso a esse tipo de financiamento. Eu paro por aqui. Concordo. Isso é um grande desafio, né, Fausto? Super desafio, super. Nós temos cerca de 300 contratos fechados mensalmente. E a gente percebe que a grande dor do empresário é levar do patamar, não vou dizer desorganizado, porque é muito, mas para um patamar de governança é algo que parece assim... Ou pelo menos mostrar um caminho, né? A gente não vai exigir aquilo na largada, mas, cara, faz isso aqui, isso barateia o teu custo de crédito, né? Você tem acesso a um dinheiro melhor para você. Aí ele vê vantagem. Sem dúvida, é isso. Eu diria aqui que um dos principais desafios é a gente não encarar, e como muita gente ainda faz, a gente tem que desmistificar isso, que a operação estruturada é uma operação mais arriscada. Eu acho que o Fausto falou bastante disso aqui, o Gabriel também. A operação estruturada ela é feita justamente para diminuir o risco de empresas que muitas vezes não são tão conhecidas no mercado. Então aqui eu concordo plenamente com o Fausto. Às vezes você pegar uma empresa que fatura 200 milhões, 300 milhões, ela não é aquela grande empresa ainda, ter uma auditoria ajuda muito, ter uma governança, ter um conselho, ter alguns... Balanço auditado. Um balanço auditado. Isso é muito importante, mas mais do que isso, quando você estrutura uma operação que tem uma cota subordinada, que tem uma garantia real, tem uma cessão de recebível, a gente tem um desafio, e é um pouco culpa nossa também, de colocar isso em português mais claro, porque isso ainda é muito nichado, melhorou muito do que era 5, 10 anos atrás, mas ainda é um mercado que, dentro do mercado financeiro, que já é um lugar de nicho, a gente está mais no nicho ainda. Então, acho que aqui tem um desafio de popularização para que as pessoas não entendam que o único crédito que ele pode colocar como risco é o crédito de uma empresa listada, porque ele compra lá, o produto está na loja e ele acha que aquilo lá está seguro. Muitas vezes, a operação menor e mais estruturada, ela vai ser até, do ponto de vista de crédito, mais segura para esse investidor. Então, acho que esse é o desafio aqui de acesso à informação mesmo, que ainda é muito baixo. Perfeito. Acho que a minha resposta é bem nessa linha. Se eu fosse colocar como principal desafio para a gente, né, como sociedade, sei lá, né, para a gente trabalhar, é justamente esse lado educacional. Assim, eu acho que a gente está numa feira aqui que tem um monte de gente, né, muita gente que está entrando e conhecendo mais sobre o mercado financeiro agora. E eu acredito demais no poder dessa rede, dessas pessoas que estão aqui, sabe? A gente tem muitos negócios complementares, todos aqui em conjunto, falando sobre o assunto. E eu acho que essa abertura de informação é isso que vai mudar o mercado. Porque a partir do momento que a gente tiver, não, né, sei lá, eu aqui, né, em São Paulo falando sobre isso, mas esse monte de gente começando a falar sobre isso no interior, falando sobre isso fora dos grandes centros, isso que vai fazer o empresário olhar e ele entender a necessidade. Ele entender o porquê que eu preciso me organizar, o porquê que eu preciso fazer diferente, né? Porque não adianta nada a gente chegar aqui, dar uma palestra, dizer que você precisa fazer isso, se ele não sente isso, a necessidade real, né? Então, eu acho que conhecimento é a palavra, educação é isso, sabe? E a educação muda tudo. Então, a gente tem dois lados, né? A gente precisa ensinar e a gente precisa simplificar aquilo que é ensinado, né? Então, a gente tem um trabalho institucional, regulatório acontecendo, que facilita esse negócio.
e, ao mesmo tempo, né, a gente também precisa fazer essa evangelização, essa catequização, né, bem bandeirante mesmo, de abrir as novas frentes e começar a desmistificar esse negócio. Não é um bicho de 7 cabeças e, enfim, não precisa ser um gênio para entender, não precisa estar nos grandes centros, não tem nada disso. É muito mais simples do que parece e muito mais interessante para todo mundo, assim. É quebrar barreiras, né? A gente precisa quebrar as barreiras, principalmente no agronegócio, que a gente conversa línguas completamente diferentes. Eu vou até falar isso, porque eu atuei muito no agronegócio aí nos últimos 10, 15 anos. A gente fala muito inglês, a gente fala muito difícil. E o cara, às vezes, ele tá numa empresa que, pô, fatura bilhões, é super estruturada, dá para fazer operação boa, mas você não consegue fazer porque o cara não te entende. Não entende a linguagem. Chega tudo engomadinho, não dá, dá, entendeu? Não dá. Você tem que falar a linguagem do povo, e muitas vezes esse é um cara que tem mais oportunidade do que o cara que está na Faria Lima, entendeu? Então acho que tem um desafio aqui que a gente tem culpa muito de não conseguir às vezes, porque a gente fala numa linguagem que muitas vezes é difícil. As diferenças culturais, né? Bom, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, agradecer por terem aceitado esse convite. É uma honra estar aqui ao lado de vocês e, com certeza, todo o material que a gente está gerando aqui a gente vai compartilhar, né? Transformar isso em education para a gente movimentar esse mercado, transformar e fazer com que as coisas, né, cresçam. Passa a palavra para a Juliana. Esse papel educacional a XP faz com excelência, né? Então, nós temos aí um exemplo a seguir e, inclusive, seguir fazendo, não apenas com a questão de fundos ou operações, mas com a estrutura de governança, né? Uma estrutura fiscal muito bem feita. E aí eu preciso citar aqui mais uma vez a parceria do Grupo Estúdio com a XP. Ela está muito relacionada a isso, né? Então a gente traz um profissionalismo, uma apuração de dados, de oportunidades e possibilidades mais para a mesa, né? E o Edson Del Rio colocou aqui no chat a questão do juro alto, né? Como assim juros altos são bons, né? Para nós, para o Brasil, para a economia. E aí ele fez um comentário: juro alto é um remédio amargo. Deixa eu pegar. Bom, o juro alto ele é bom para o investidor, não é isso? Para o empresário e para a empresa ele é péssimo, inegavelmente. O Brasil precisa buscar precisa entender qual é o seu juro de equilíbrio e persegui-lo. Eu tenho falado muito com meus sócios, com investidores, que talvez o mandato desse governo devesse ser conseguir entregar um juro estável e o mais baixo que ele consiga, né? Então, seria o grande ganho desse governo, não é isso? Não, irreal. Aquele que vai ficar para, né, que a gente pode confiar. Acho que se isso fosse entregue, o Brasil seria outro. Tá certo? Mas o juro alto ele não é bom para a empresa, para o investidor é bom até certo ponto. Porque o investidor pode se deixar levar por aquele juro e não receber o que ele emprestou na frente. Então, eu acho que é isso. É uma faca de dois gumes. Né? Acho que assim, só complementando aqui, os juros altos obviamente é bom porque você é remunerado por esses juros altos, né? A operação pós-fixada, o juros está subindo, está ganhando mais, até o ponto que a empresa não paga. Então, no final do dia, você tem um ponto de equilíbrio ali em que você tem os juros altos, mas também tem que ter razoabilidade naquilo que você cobra. Por outro lado, é óbvio que os juros mais baixos estruturalmente é bom para todo mundo. Mas não sei se vocês lembram, em 2020, quando teve a pandemia ali, os juros estavam em 2 e pouquinho por cento, você também não capta. Porque, se você pagar CDI mais 3, 4, 5 num juros de 2, ele aplica fora do Brasil e está ganhando tanto ou mais um risco menor, porque o Brasil é um país arriscado ainda. Então, você falar juros muito baixos é sempre bom, também não é verdade isso. O que o Fausto falou aqui é correto, né? Você tem que ter um juros estrutural, um juros médio que, de fato, você seja bem remunerado, mas que você não corra riscos desnecessários, que é o que aconteceu ali quando as empresas captaram nos juros de 2%, 3%, e em 2 anos você fez esses juros ir para 14%. Aí, realmente, isso é um problema. Então, acho que aqui, juros altos a gente não defende, mas, enfim, né? Existe um certo limite em que você é mais remunerado por isso, e obviamente isso é bom para o investidor, né? Eu acho que uma coisa que as pessoas às vezes têm uma ideia errônea é que o pessoal acha que os juros ele é dado ou definido por alguém, tá? Assim, ele no final do dia, mas assim, o juro, na verdade, assim, a gente pode definir o número que a gente quiser, mas ele tem fundamento para ser o que ele é. Então, assim, o juro ele é uma equação entre
desemprego, inflação, é todo um equilíbrio que o Banco Central tem que fazer. E, na verdade, baixar os juros não é um ato, não é uma canetada. Baixar os juros é fortalecer as instituições, é a gente baixar o nosso risco Brasil, a gente diminuir a nossa incerteza política, é a gente criar um ecossistema favorável para empreendedorismo, para fazer negócio. Juros baixos economia. É isso, é o resultado do geral. Processo, né? Não é definido, não é alguém que fala assim, é isso e pronto, né? E se a gente usar uma equivalência, uma analogia, talvez, né? Pega o preço do boi, falando do mercado agro, né? O preço do boi, um ano atrás era 10, 9. A saca de soja caiu, o milho caiu. Soja caiu, o arroz caiu. E aí a gente fala, é bom para quem, né? O preço do boi é 9 e agora 7, 6. Né? Bom para quem? Para que lado do mercado? Né? A oscilação também, a gente precisa considerar onde é que a gente ganha, onde é que a gente perde. Né? É oferta e demanda no final, né? Então não dá para a gente achar que tem muita mágica. Né? Voltamos no Fausto. É isso. Né? O mercado é sobre fundamentos. Né? Se a gente não tem os fundamentos, não adianta canetar. Né? Exato. Tem uma questão, antes de abrir para o pessoal aqui, que ontem falamos abordamos bastante, o tema foi a questão da reforma tributária. Né? E o Gabriel trouxe uma questão do middle market. E eu vejo a reforma como um assunto que vai impactar muito. A gente tem hoje uma malha fiscal que beneficia muito a pessoa física e prejudica a empresa no sentido de riqueza, né? No sentido de fortunas. E com a reforma tributária, a gente tende a ter uma inversão disso ao longo do tempo, ao longo dos 10 anos aí que a gente tem para fazer toda essa conversão. Como que vocês veem isso para a questão da operação estruturada? Olha, eu diria que o primeiro ponto da reforma tributária, né, mais do que questão de alíquota e de quanto você paga ou não numa pessoa jurídica, é você simplificar. Então, assim, né, eventualmente você até não tem uma diminuição tão grande do que a empresa vai pagar. Mas ela tem hoje, né, a empresa que fatura ali no middle market 100, 200 milhões de reais, ela tem uma força de trabalho dedicada a questões tributárias hoje, porque é uma confusão, e ICMS de um estado que é diferente do outro, e você tem todo um planejamento fiscal por conta disso, que muitas vezes fazem com que elas não possam pensar de fato no negócio que elas atuam. Você não consegue atuar no core business porque o Brasil é um país muito complicado. Não é só uma questão de ser um país caro, é um país complicado. Então, nesse sentido, né, e aí tem muita discussão ainda, muito estado que acha que está prejudicado ou não, mas a reforma tributária, se ela simplificar, né, não é nem questão de diminuir os impostos, ela simplificar, eu acho que já tem um impacto positivo, não só para as empresas de middle market, mas como para a sociedade em geral, que é bastante positivo. Tá? Pensa uma coisa, o investidor estrangeiro vem colocar dinheiro aqui, aí vai analisar um setor. Que tributos que esse setor paga? Não, esse setor paga determinado tributo num estado, no outro estado é diferente, mas ele tem uma subvenção e aqui você tem que tirar isso aqui da base tributária desse cara. Aí o cara vai embora, o cara não investe. Então a simplificação, independente para quanto vai, certamente também ajuda a atrair mais recursos e no final das contas baratear o custo do crédito. Então eu acho que é isso aí, simplificação, cara, é o que a gente vai colher de melhor nessa reforma. Muito bom. Pessoal, quero abrir aqui. Alguém tem algum levantamento importante, algum ponto? Bom, acho que a pergunta vai ser para os três. Meu nome é Luiz, sou do Portal de Investimento. Vocês falaram uma coisa muito interessante, que é a questão do DPI para crédito para as empresas com RJ. O Fausto bem lembrou que a maioria das empresas que acabam entrando em RJ acabam não voltando para o mercado, mas fazendo uma analogia com uma pessoa física. Muitas pessoas físicas que estão tomadas no mercado, não têm crédito com ninguém, as financeiras acabam liberando o crédito para elas e eu trabalhei já em financeiras e eu consigo falar isso com propriedade. Os clientes que são clientes de financeiras, eles têm uma rigorosidade em conseguir pagar rigorosamente em dia os seus contratos, porque são empresas que acreditaram nelas. Da mesma maneira, eu acredito que empresas em RJ, elas também devem seguir a mesma linha, tentando honrar com o seu compromisso, e eu acredito que esse tipo de crédito que está sendo liberado vai fazer com que as empresas que estão em RJ consigam, mais empresas consigam sair da situação que estão. Mas aí, colocando um ponto polêmico, que aí não tem a ver com a RJ, mas
O Gabriel falou na entrada de mercado de capitais. Hoje ainda o target de uma empresa para conseguir entrar no mercado de capitais, ele ainda é alto. Mas hoje nós temos os produtos de renda fixa digital que estão sendo criados, já existe renda fixa digital através de tokenização de ativos, e empresas menores estão conseguindo aderir, não através de mercado de capitais, mas através de exchanges. E eu queria saber se isso ajuda ou atrapalha para uma empresa estar conhecendo esse tipo de mercado, esse tipo de negócio. Bom, assim, eu acho que as inovações todas que vêm surgindo, elas são bem-vindas. Acho que tem muita coisa interessante acontecendo nesse momento. A gente tem desafios, né, nesse negócio, que acabam sendo todos os arcabouços que a gente tem, jurídicos, né, regulatórios, né, sobre os agentes de custódia. A gente tem um arcabouço todo feito para a segurança do mercado de capitais, e é por isso que a gente faz como a gente faz. Então, o desenvolvimento desse novo mercado, ele é muito bem-vindo, e ele traz competitividade, ele traz inovação mesmo, assim, mas a gente precisa tomar muito cuidado justamente com esse aspecto realmente de segurança regulatória para tudo isso, para a gente não... Porque acho que é pior do que a gente não criar, é a gente criar um negócio que vai gerar problema, e aí a gente volta a estacar zero em alguma situação. Então a gente acredita que vão ter muitas novidades interessantes vindo, mas eu acho que a gente tem que também falar mais sobre isso no ambiente regulatório macro. Enfim, hoje a gente acaba não fazendo tanto isso porque ainda a profundidade do bolso para isso é muito menor, né? Então é difícil você financiar grandes projetos indo por esse caminho, mas sim, certamente é algo que está crescendo e é inevitável, né? Então é melhor a gente fazer parte disso do que a gente tentar lutar contra. Se lutar contra, eventualmente vai fazer de qualquer jeito e é pior. Então a regulação é um ponto importante aqui. Eu acho que uma parte que você tocou que é bastante importante, que é operações estruturadas, elas ainda são caras para se fazer. Então você tem um advogado, você tem um coordenador líder, você tem um estruturador, e isso, né, claro que tem operações em termos de custo, mas é muito difícil você falar, pô, eu preciso de R$1 milhão, faz uma operação estruturada aqui, não vai dar. Agora, quando você faz uma tokenização, você tem um blockchain, você tem uma tecnologia envolvida nisso, e você pode vender isso com desintermediação financeira, eventualmente você diminui bastante os custos. Qual que é o desafio aqui? Se a gente estava falando do agronegócio, que a regulação tem pouquíssimo tempo, o Fiagro acabou de surgir, imagina para um setor desse que você ainda está engatinhando, você não sabe qual é a segurança que isso envolve, você vai acessar investidores que são mais simples, né, que têm um volume financeiro menor, então o nível de proteção pressuposto para eles é maior, né, justamente por isso. Então, assim, é um caminho sem volta, vai acontecer, eu acho que essa lutar, porque no final você vai ter empresas muito pequenas, não só pequenas, mas muito pequenas, acessando eventualmente o mercado, mas a questão aqui da proteção do investidor é um ponto bastante sensível e que ainda tem muito para caminhar. Acho que não tem muito a contribuir, cara. Como investidor, a gente precisa de um ambiente regulatório que nos dê segurança para comprar esse tipo de ativo e vai na linha, cara. Esse negócio se desenvolvendo, a consequência é o custo do crédito mais baixo. É isso que a gente precisa endereçar, né? Acho que é isso. Mais alguma pergunta? Não? Eu adoro discutir as oportunidades, os desafios. Acho a gente analisar mercado é algo fantástico, é muito gostoso. Mas eu vejo um cliente, principalmente no agro, com um apetite muito grande, né, para novos negócios, apesar dele não ter as informações todas à disposição ainda, por uma cultura no agro. E imagino que isso no mercado imobiliário também sofreu ações de crises, né? Eu gostaria de saber quando eu devo provocar um cliente a procurar uma estruturada. Eu acho que sempre, né? Qualquer cliente que está num caminho de profissionalização, de gestão, de aumentar o nível de governança e que está crescendo, isso não quer dizer que ele não vai tomar linha incentivada lá no plano safra que ele faz, que ele não vai tomar linha bancária, ele tem que fazer isso. É importante ter diversificação, né, de quem são os credores dele, mas o mercado de capitais serve para ele, inclusive para ele negociar taxas mais atrativas com o banco. Porque uma coisa é ele chegar no Banco do Brasil, né, que é o grande financiador aí, via Plano Safra, e falar, pô, eu preciso de uma linha.
Outra coisa, ele fala, eu preciso de uma linha, mas se você não me der, tudo bem, porque eu tenho uma taxa mais barata aqui via mercado de capitais. Isso faz o banco também ter um interesse. Se mexe. A concorrência é boa, né? Para todo mundo. Então, você acaba se mexendo. Então, assim, na medida em que você tenha um mínimo de governança, um porte, o mercado de capitais te ajuda, inclusive, a melhorar coisas que, eventualmente, você ainda não tenha chegado lá. Então, fala, pô, eu ainda não tenho uma auditoria Big Four, mas eu quero ter. Então, uma premissa de eu te emprestar esse dinheiro é justamente em X meses, X anos, você ter esse incremento de governança. Então, o mercado de capitais, mais do que o dinheiro em si, ele cria uma concorrência para outras linhas de crédito que acessam esse cliente e ele faz com que ele se force, de alguma forma, positivamente falando aqui, a ficar com mais governança e no futuro captar, inclusive, mais barato por conta disso. Então, eu acho que aqui a resposta é sempre. Sempre tem que tentar, porque no final vai ser bom para ele. E eu sempre falo também que operações estruturadas ela não concorre com a linha de bancos, ela é um complemento, é uma outra solução. E é isso, a gente tem que olhar o projeto, a necessidade em específico dessa empresa para encaixar o crédito corretamente. Nós temos mais uma pergunta aqui e a gente encaminha, então, para a última pergunta, para a gente não estourar o nosso tempo juntos. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vinícius. Vocês falaram de uma coisa muito bacana, que é essa questão da barreira mesmo que tem de compreensão. E às vezes a gente pensa muito sempre no agro. É o agro, é o agro, é o agro. Mas eu tenho um caso, inclusive, de uma família amiga minha, que é indústria química. E as pessoas, elas têm... Vocês não chegaram a usar esse termo, mas eles têm medo do mercado de capitais porque eles não querem que a empresa deixe de ser familiar. É uma indústria que fatura perto do 1 bilhão por ano e o pessoal, eles acham que não, dinheiro eu pego com o meu gerente do banco. Porque no momento que eu abrir porta para o mercado de capitais, esses caras vão querer tomar participação da minha empresa, eu vou ter que abrir coisas aqui que eu não quero. E elas, justamente parece que eles querem esconder como se tivesse algo errado e não tem. É simplesmente um medo do mercado de capitais. Cara, muito boa provocação, tá? A indústria química é uma indústria muito cíclica, né? Que depende de preços de insumos de produtos, né? Tem ciclos de baixa, ciclos de alta. A gente está num ciclo de baixa agora, os spreads estão apertados. E nesse momento, a margem dela fica muito comprimida, né? E aí pode ser que ela precise renegociar seus prazos. Né? Quando ela lida com um banco, e às vezes ela pode ser cliente de um banco há muito tempo, né? Se é uma empresa familiar, talvez ela seja cliente do banco desde sempre, né? E pode ser bom ou ruim, porque às vezes ela não consegue abrir a cabeça para outras fontes de financiamento, porque não é interessante para o banco. E aqui, né, sem fazer nenhum juízo de valor, falou muito da XP, da Expert, como um veículo de informação. A gente vê o mercado financeiro, o mercado de capitais, como uma grande forma de desintermediação, né? A gente quer, como ela colocou, a gente vai levar mais uma fonte de financiamento. Então, às vezes, para o banco não é interessante que essa empresa tenha acesso a outras linhas e ela fique presa ali. Eu acho que existe efetivamente um preconceito, né? E eu acho que, né, todos nós, os agentes autônomos, os nossos parceiros, têm que levar esse conhecimento. Claro que uma negociação, uma renegociação com o banco, com quem ela já conhece, é muito mais fácil do que com novos financiadores, como aqueles que vêm através do mercado de capitais. E aí, no final das contas, se a gente tiver que executar uma garantia, porventura, tomar a participação acionária, isso não vai se dar, né, de uma hora para outra. Olha, amanhã você não me pagou, eu vou tomar a tua empresa. Não é assim. Existe uma conversa, existe uma negociação, existe, né, um caminho até que isso aconteça, né? Então, o que eu vejo aqui é uma falta de conhecimento que é natural em empresas familiares. E depende da gente, cara, levar esse conhecimento para elas, né? Efetivamente mostrar que o mercado de capitais não é o bicho-papão, né, que pode ajudá-la em muito a crescer os seus negócios. E também mostrar que a gente tem que dar alguma coisa em troca. Fora do banco, ela pode ter um custo melhor, ela pode ter uma linha mais longa, com mais carência, que vai ajudá-la até nessa empresa tão cíclica, que é uma empresa química. Então, acho, cara, aqui no final das contas é preconceito mesmo, e só a gente pode ajudá-la, você inclusive. Só complementando aqui, né? Empresa familiar é empresa de dono. Empresa de dono é uma boa coisa em geral. Exatamente, né? exatamente. O investidor gosta disso. O investidor gosta. Tem uma big corporation lá com vários investidores pulverizados. O cara só quer fazer o EBITDA daquele ano para ir embora para outra empresa do ano que vem.
Uma empresa de dono, de familiar não é assim, porque de fato você tem aquela relação ali. Não, se você me permite, uma empresa que a gente chama de corporation, que tem um capital pulverizado na bolsa, se dá algum problema, você fala com quem, cara? Uma de dono, você vai lá no acionista. Uma capital totalmente pulverizada, corporation, cara, é muito difícil quando incorre num problema. Então, como ele falou, de dono é muito mais fácil, cara. O mercado, em geral, tende a gostar mais, né? Agora, o fato de ser uma empresa familiar não quer dizer que seja uma empresa sem governança. É isso que tem que ficar muito claro. Então, assim, você vai ser uma empresa familiar, mas a conta do restaurante que você paga lá na sua família não vai na conta da empresa. E o Cauê, você já vai apresentar essa empresa para o Gabriel aqui, e o Gabriel vai levar uma operação estruturada para eles. Então, assim, é realmente o trabalho que a gente, né, a obrigação nossa aqui de simplificar e mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças. E no final, assim, né, ninguém quer tomar participação de ninguém, até porque eu tenho certeza que nenhum de nós três aqui sabe tocar essa empresa melhor do que Exatamente. Provavelmente eu vou tomar aquilo, não vai valer nada para mim, porque eu não sei operar em indústria química. A única coisa que eu não quero é assumir essa empresa. Exatamente, vai ser um problema para todo mundo. Então aqui é um trabalho de educação que no final do dia é uma obrigação nossa também, de, mais uma vez, né, eu falei corporation agora aqui, isso eu tô falando de complicado, eu não preciso, entendeu? Não dá. Não dá, então assim, é simplificar essa linguagem, de fato mostrar para o cliente ali que no final a gente quer ajudar ele e a única coisa que a gente quer é receber o que foi combinado, mais nada, entendeu? É um pouquinho isso. É isso. Bom, não tenho muito mais o que dizer, mas, cara, é isso. A gente tem um desafio bem grande a correr por aí, mas a gente acha que é devagar que a gente vai galgando esses espaços. Eu acredito muito, de novo, em fundamentos. Eu acho que quando a gente tem bons produtos e eles são melhores, é um caminho sem volta, porque você vai ver que daqui a pouco o amigo dele vai fazer, tá? Daqui a pouco vai ter alguém que vai fazer do meio dele, aí vai falar para ele e vai ver que é legal. Ele vai ver um concorrente que vai fazer e que vai crescer, e ele vai começar a entender como que esse jogo funciona, né? Porque eu acho que aos poucos a gente vai abrindo as fronteiras, né? Uma coisa é olhar um negócio que está longe, né? A única pessoa que eu conheço que fez isso é alguém que eu li numa reportagem versus o cara que é meu amigo, que faz churrasco lá em casa, sabe? E eu acredito demais nesse processo de humanização, né? Cara, você tá de frente para quem está lidando com esse mercado, né? E é por isso que eu acho que esse é o papel dessa pulverização, dessa rede, que é essa rede que vai fazer isso acontecer, porque você vai conhecer um cara que fez, né? E vai talvez até poder falar, quer ir lá conhecer o cara, né? E ter esse contato faz uma diferença enorme, né? Nessa realmente intangibilizar como é isso na verdade, e a gente entender o real impacto disso, e que não é realmente um bicho de 7 cabeças. Cada vez mais próximo, né? Cada vez mais dentro da realidade. E com certeza não é o cenário de uma única que atua, né? A gente tem isso aí espalhado por tudo. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, Fausto, pela tua disponibilidade. Um prazer imenso, foi muito legal mesmo, gente. Obrigado pela oportunidade, para ajudar a difundir isso aqui. Muito bom ter vocês. Obrigado, parabéns pela organização do evento, obrigado aí para todo mundo que assistiu. Agradecer aqui, Fausto, Gabriel, a mediação muito bem feita, obrigado mesmo e fica sempre à disposição aí para tentar ajudar a desmistificar esse mercado aí que está caminhando nesse sentido, mas tem muita estrada para percorrer ainda. Muito bom. Gabriel, muito obrigada. Agradeço. É isso, gente. É um evento por vez, um aperto de mão por vez, né? Enquanto está acontecendo esse, tem mais outros 5 por aí, e vão acontecer mais vários amanhã, e vão ter vários eventos desse tipo, e a gente vai construir esse negócio e aos poucos a gente chega lá, né? É isso aí. Obrigada mais uma vez. E parabéns à FAB por trazer esse time tão especial, essas mentes brilhantes, como eu disse no começo. Eu que agradeci. Foi uma sorte juntar esses 3 que já se conheciam, né? É isso aí. Obrigada, pessoal, ao vivo que nos acompanhou aqui. Seguimos, então, no próximo painel. Hoje temos, às 18 horas, temos mais um. Esperamos vocês.